2 Samuel, capítulo de número 9, está escrito: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei toda esta terra, a terra de Saul teu pai, e tu e ti contínuo comerás pão na minha mesa. Verso 8 para terminar. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto como eu? Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Queridos, esta mensagem tem uma revelação muito profunda para falar com você na sua casa e no seu lar. Perceba que o livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9, é uma história que vem impactar os nossos corações. Uma história sobre Davi e Mefibosete. Dois pensamentos completamente diferentes, duas personagens completamente diferentes, mas todos os dois eram filhos de Deus. Todos os dois tinham promessa de Deus. Tanto Davi quanto Mefibosete tinham as promessas do Eterno em vossas vidas. Eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema vencendo desafios. Os desafios que Davi enfrentou e os desafios que Mefibosete teve que enfrentar em si próprio, ofereceu a cada um deles vitórias e conquistas. Para vencermos desafio, é preciso nós obedecermos uma chamada de Deus. Todos nós somos chamados pelo eterno Deus para vencer desafios. Tudo que vem em nossa vida, as promessas que você tem para conquistar, para ser realizada no seu ministério, na sua família, você terá que enfrentar desafios. Nenhuma promessa, nenhuma vitória vai vir sem o kit chamado desafios. Mas se você enfrentar, erguer a cabeça no meio desses desafios, Deus tem um milagre te esperando lá na frente. Se você levantar a cabeça no meio desses desafios, Deus tem promessas a realizar na tua vida. Os desafios não são para qualquer um. Os desafios são para os vitoriosos de Deus. E hoje eu não estou pregando para qualquer nata de pessoas. Estou pregando para homens e mulheres que vão receber sim os desafios, que enfrentarão sim os desafios, mas enfrentarão de cabeça erguida, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Perceba que eu quero introduzir sobre um desafio também que um grande homem de Deus teve na sua vida, que foi Abraão. Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, na casa de Terá, seu pai, em Gênesis capítulo de número 12, só para introduzir, para que você entenda sobre desafio. Deus chama Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua casa, para uma terra em que eu te mostrarei. Quando Deus lançou esse desafio para Abraão, Deus também falou no versículo de número 2 as promessas que ele tinha para a vida de Abraão. Perceba que o Senhor lhe dá promessa para ele que ele seria uma bênção.
eu amaldiçoarei o que amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, bendito serás em toda esta terra. Deus tinha promessa no versículo de número 2, mas Abraão teria que enfrentar desafios. Qual era o desafio, pastor? Número 1, quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua terra. Era um desafio muito grande, Abraão sair da sua terra. E os desafios aumentaram na vida de Abraão, quando Deus abriu a sua boca para falar com seu amigo Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Espere aí, o desafio estava aumentando. Além de sair da terra, agora ele tinha que sair do meio da parentela. Mas o desafio não vai acabar por aí. Ele vai aumentar ainda o desafio. Ele vai dizer: sai da casa do teu pai. Mexeu agora com o sentimento, com o amor que ele tinha pelos seus pais. Ele tinha que abandonar tudo e seguir o chamado de Deus. O desafio parece que está aumentando na vida de Abraão. Quando Deus fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. E o desafio aumenta quando ele diz: e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ia. Grande era o desafio. Pastor, o que o senhor quer falar nessa introdutória desta mensagem com Abraão? Quero falar que todos nós temos um desafio. O desafio de Abraão foi aumentando, e ele recebeu esse desafio de cabeça erguida. Eu sei que você está com vários desafios na sua casa, na sua família, no seu ministério. Está tudo se apertando, mas assim diz o Senhor: quanto maior é o desafio, assim será o tamanho do teu chamado, o tamanho da tua vitória, o tamanho da tua promessa. Às vezes você fica pensando quantas lutas, quantas guerras, quantos desafios. Os desafios é para os vencedores. Os desafios é para quem quer enfrentar e dizer: eu enfrento de cabeça erguida, porque quem me chamou foi o eterno Deus. Quem me escolheu foi o eterno Deus. Perceba que assim como Deus colocou desafios para Abraão, Deus também colocou desafios para esses dois homens, chamado Mefibosete e também chamado Davi. Davi obteve vários desafios. Foi um homem que enfrentou leão, foi um homem que enfrentou urso, foi um homem que enfrentou Saul, rei Saul. Foi um homem que enfrentou desafios, calúnias, defamações, para ser um grande rei de Israel. Mefibosete tinha uma mente um pouco mais fraca que Davi. Mefibosete, a história vai dizer, no pano de fundo deste contexto, ele vai nos afirmar que Mefibosete havia quebrado os 2 pés. O ambiente em que Mefibosete vivia se chamava Lodebar, terra do esquecimento, ou terra sem pastor, alguém sem as pernas para poder andar. O desafio era grande ao redor. O ambiente falava que ele nunca iria sair daquele local para ser vencedor. E este homem chamado Mefibosete se entregou a esta guerra, se entregou a esta luta. Ele olhava para dentro de si e olhava para ele e dizia que ele não era nada na terra, ao ponto da narrativa falar que ele se comparava como um cão morto. Eu não sei se você parou um cão morto no meio da rua. Ele fica inchado, podre, apodrecido. A visão de Mefibosete para a vida de si próprio era uma visão destruidora, era uma visão negativa, não era uma visão de vitória. A autoestima de Mefibosete estava mais para o negativo do que para o positivo. O ambiente dizia que ele era um derrotado. O ambiente dizia que ele não ia passar dali. E o ambiente, como falava aquilo tudo, ele acreditava que ele ia morrer daquela forma. Posso falar uma coisa para você que está nos ouvindo: você não vai morrer frustrado desta forma. Deus tem algo grande a fazer na sua casa, a fazer no seu ministério, a fazer na sua família. Mas você precisa acreditar numa palavra profética que eu quero liberar para você. E receba que é de graça esta palavra, e glorifique o nome do Senhor da tua casa.
casa. Não permita que o ambiente diga quem você é. Não é o ambiente que vai te influenciar, é você, vencedor, que vai influenciar o ambiente. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Percebam, meus queridos irmãos, que Mefibosete estava num clima terrível, mas um certo dia Deus toca no coração do rei Davi, e Davi já havia feito uma promessa para o pai de Mefibosete. Mefibosete esqueceu de quem era ele. Ele não era qualquer um, ele era príncipe de Deus, ele era príncipe de Israel, ele era neto de Saul, filho de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul, era alguém que poderia reinar, era alguém que nasceu para reinar. Ele se esqueceu que ele era príncipe. O que acontece com a sua e com a nossa vida é que as lutas e as pelejas faz a gente se esquecer quem nós somos. Você é filho de Deus. Levanta a tua cabeça do pó da cinza, porque hoje Deus quer que você sacuda a poeira do teu pé e diga que Deus é o Senhor da sua vida. Você não é qualquer um. Davi então se lembra da promessa que ele tinha na vida de Jonatas, e quando ele começa a chamar os seus conservos, dizendo: já ainda há alguém da descendência da casa de Saul, para que eu possa cumprir a minha promessa, para que eu possa chamá-lo, para que eu possa abençoá-lo. E parece que eu vejo alguém dizendo: tem alguém que conhece muita gente, o nome dele é Ziba, chame ele aqui, porque ele vai falar para o Senhor se tem ou se não tem alguém da descendência de Saul. Parece que eu vejo a conversa. Deixa eu conjecturar para você entender. O rei Davi está diante de Ziba, e ele está perguntando de Ziba, dizendo: tem alguém que eu possa abençoar? Tem alguém que eu possa cumprir uma promessa que eu fiz a Jonatas, de abençoar, a comer comigo, a cuidar desta pessoa para o resto da minha vida? E parece que eu vejo Ziba dizendo: eu conheço eu conheço alguém, ele é aleijado dos pés, ele mora lá em Lodebar, ele mora na casa de Maqui, aleluia, ele mora lá em Lodebar, terra do esquecimento, ele não pode ficar de pé. Perceba que Ziba aqui, sabe, há uma figura de Ziba como um fofoqueiro, alguém que conhece a tua vida mais do que você mesmo, alguém que conhece os teus defeitos, alguém que conhece as tuas debilidades, mas alguém que conhece que também você é filho do rei. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Perceba que este rei Davi não quer saber da destruição ou dos defeitos que Mefibosete tinha. O rei Davi, ele queria era abençoar. Sabe o que Deus manda dizer para você? Ainda que você tenha defeito, ainda que você tenha muitos defeitos diante de você, mas Deus não quer o teu defeito, Ele quer as tuas qualidades. E hoje Ele vai visitar a tua casa, hoje Ele vai visitar o teu lar, hoje Ele vai visitar a tua família e vai dizer para você que você tem valor nesta terra. Oh, glória a Jesus. Perceba, meus irmãos, que parece que eu vejo a carruagem real chegando até a casa de Mefibosete e convidando Mefibosete para o palácio. Quando Mefibosete chega carregado por alguém diante de Davi, Davi vai observar Mefibosete. Parece que eu vejo os dois na minha frente, conjecturando para você entender. Mefibosete ao chão, se arrastando pelo chão, e Davi enxergando Mefibosete. Oh, glória a Deus. E Davi olhando para ele, e ele dizendo: Mefibosete, és tu? E Mefibosete responde: sim, eu sou teu servo. Parece que eu vejo Davi dizendo: a partir de hoje, está escrito no contexto, na Bíblia Sagrada, a partir de hoje você vai viver no palácio, você vai comer comigo no palácio. A partir de hoje a tua história vai mudar. Quando ele abre a boca para dizer a tua história vai mudar, que ele ia comer
do rei. A partir daquele momento para sempre, aquele homem chamado Mefibosete abre a boca e diz: Senhor, eu não passo de ser um homem, um cão morto, eu me considero uma pessoa podre. Ei, querido, além dele se considerar uma pessoa inútil sobre a terra, ele estava se comparando a um animal. Eu te convido a você a deixar de se comparar com um Zé Ninguém. Você é alguém, você é filho de Deus, você é príncipe, você nasceu para vencer. Você não vai acabar frustrado desta forma. Deus vai levantar você do pó da cinza. Escute a voz de Deus hoje. Eu não sei o que você está passando, a luta que você está enfrentando, mas o rei mandou chamar você para honrar você nesta noite e para dizer que você vai comer do melhor desta terra. Pega essa que é de graça. Deus tem o melhor para você. Deus tem vitória para você. Deus tem milagre para você. Mas você precisa receber esta palavra e acreditar que Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Perceba, irmão, que quando Davi estava falando com Mefibosete, tenho certeza que passava um filme na mente de Davi. Eu posso contemplar Davi pensando na sua própria vida, em tudo que ele passou. Ele está diante de alguém frustrado, ele está diante de alguém cabisbaixo. Davi não quer que ninguém passe o que ele passou. Davi outrora foi desprezado pelos seus pais. Davi outrora foi desprezado pelos seus irmãos. Ninguém acreditava no chamado de Davi. Só que a diferença de Davi para Mefibosete é que Davi podia estar desprezado, sim, podia estar, aleluia, distante da sua família, sim, mas lá no pasto, desprezado por todos, ele acreditava que ele era filho de Deus. E ele cantarolava e dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele chega a abrir a boca e dizer: unge a minha cabeça com teu óleo e o cálice transbordará. Certamente que a tua misericórdia e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Davi desprezado, mas ele cantarolava ao Senhor. Parece que eu vejo o Senhor olhando para Davi. Davi não foi visto por Deus quando ele derrubou Golias. Davi não foi visto por Deus quando ele foi ungido na casa do seu irmão. Davi não foi visto por Deus em outro local. Davi foi visto por Deus adorando ao Senhor no pasto. Foi ali que Deus escolheu a ele. Você precisa levantar a cabeça no meio das adversidades e cantar um hino de vitória. Pastor, mas a luta está travada, a guerra eu estou enfrentando, as coisas não são fáceis, mas Deus está dizendo: levanta a bandeira da adoração e diga: unge a minha cabeça com óleo. Deus então resolve abençoar Davi. Parece que eu vejo Davi está lembrando de tudo que aconteceu na vida dele diante de Mefibosete. Parece que eu vejo Deus, aleluia, falando com Samuel, dizendo: Samuel, eu quero ungir alguém para ser rei sobre Israel. Eu quero ungir um adorador, quero ungir alguém que vai fazer a diferença sobre a terra. Davi não imaginava o que estava preparado para ele. Alguém vai chamar a ele do pasto para levar para sua casa. Lá vai o primeiro passo da conquista acontecer na vida deste homem chamado Davi. Quando Davi chega, já havia passado todos os irmãos. Ninguém poderia sentar na mesa enquanto Davi não tinha chegado na casa. Mas parece que eu vejo Davi chegando no seu lar e na sua casa, e Samuel tendo a revelação do alto, dizendo: Deus havia falado com Samuel dizendo: é ele que eu quero ungir para ser rei de Israel. É esse desprezado, é esse do lá jogado à esquerda, jogado de canto, que eu quero utilizá-lo. Davi então foi ungido como rei sobre Israel.
Israel. Davi não foi reinar logo. Davi voltou para o pasto, voltou a ser desprezado, voltou à mesma situação de cada dia. Mas paz, meus irmãos, com tudo isso, Davi se sentia um campeão de Deus. Aleluia! A tua vida vai progredir quando você acreditar que não é o ambiente que vai te influenciar, é você que vai influenciar o ambiente e dizer que Deus é o Senhor para cumprir as promessas na tua vida. Posso liberar uma palavra de Deus para a sua vida? As coisas vão acontecer quando você acreditar no impossível de Deus. Certo dia, o próprio Davi, ele vai ser chamado pelo seu pai para levar queijo para os seus irmãos. Davi vai levar queijo, e quando ele chega no ambiente, estava Golias aproximadamente 40 dias, gritando e dizendo: manda alguém para que eu possa destruir, derrotá-lo. Davi, ele tinha uma confiança no eterno. Davi, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que qualquer desafio que viesse pela frente, ele estava disposto a vencer no nome do Senhor dos Exércitos que estava na vida dele. Parece que eu vejo que enquanto Golias abre a boca para dizer que ia vencer a qualquer um que viesse contra a vida dele, aleluia, Davizinho, ele vai se aproximando como um guerreiro. Deus manda te dizer que Deus vai levantar você como um guerreiro. Não vai haver Golias, não vai haver coronavírus, não vai haver demônio que vai parar você. Deus vai levantar os guerreiros nesses últimos tempos para dizer: eu sou Deus de Davi, e também sou Deus da área 91, sou Deus da Iadã, sou Deus do Brasil, e estou levantando os meus guerreiros que não tem medo, que são destemidos, que são homens valorosos. Davi, preste atenção, Davi nunca chamou Golias de gigante. Eu vou repetir isso aqui. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi, pelo contrário, chamava Golias de incircunciso, filisteu, que não tinha aliança com Deus. Quem chamava Golias de gigante, preste atenção para você dar glória na tua casa, quem chamava Golias de gigante eram os medrosos, quem estava atrás da moita. Os irmãos de Davi diziam: é um gigante. A população medrosa dizia: é um gigante. Sabe que Deus manda dizer para a nação brasileira? Deus levantará um Davi para mostrar que coronavírus pode até matar a muitos, mas nós servimos um Deus que dá vida e vida com abundância. Nós servimos um Deus que vai nos levantar como guerreiros e vai dizer que nós somos ungidos para vencer esta batalha e nesta guerra. Pega essa que é de graça. Deus vai ungir você, não para colocar você como um covarde, como um frouxo, mas levantar você para dizer: Golias não é gigante, Golias é um incircunciso filisteu. Parece que eu vejo que aparece um no cenário dizendo: olha, tem um novo emprego para a nação israelita. Qual é o emprego? O emprego é esse: quem matar o gigante Golias, quem estava falando era um medroso, servo de Saul. Quem matar o gigante Golias não vai pagar IPVA, eita glória, não vai pagar água da energia, não vai pagar água da Amazonas, não vai pagar imposto. Aí Davi está só escutando, Davi está só observando, e Davi agora vai vencer esse desafio. Parece que eu vejo, enquanto ele está dizendo que ninguém vai pagar mais imposto, ele também abre a boca dizendo: e quem vencer esse gigante vai casar com a filha do rei. Davi se levanta e diz: é minha, essa princesa é minha, essa vitória é nossa. Parece que eu vejo Davi se levantando como guerreiro. Deus vai levantar guerreiros, Deus vai levantar homens corajosos. Lá vai Davi abrindo a boca e dizendo: ei, esse emprego é meu, eu quero entrar nesta guerra. Esse filisteu incircunciso vai cair por terra. Parece que eu vejo alguém entrando no palácio com Davi dizendo: apareceu um caba doido, um assembleiano roxo, um homem cheio de Deus para arruinar a Golias.
Quem é? Saul pergunta quem é. Parece que eu vejo o rapaz saindo da frente de Davi dizendo: é esse rapaz aqui. Quando Saul observou, Davi era pequeno em estatura, ruivo, sarna no rosto, e estava ali, parece que era insignificante na frente de Golias, mas lá estava Davi com a funda na sua mão. Todos os guerreiros têm uma arma espiritual na sua vida. Lá estava ele com a funda na mão. Quando Saul abre a boca, ele diz: ô Davi, é você que quer destruir o Golias, o gigante? Quem estava falando era Saul medroso, o gigante. Tu já viu o tamanho da mão de Golias? Parece que eu vejo Davi dizendo: já vi. Tu já viu o tamanho do pé de Golias? Eu já vi. Tu já viu, Davi, o tamanho do capacete dele? Eu também já vi. Tu já viu o tamanho da espada dele? Eu também já vi. Tu já viu o tamanho dele, que é quase 3 metros de altura? Eu também já vi. Aí Davi abre a boca e diz: dá licença, ó rei. Parece que eu vejo Davi falando: dá licença, ó rei, o senhor já falou. Tu já viu o tamanho do capacete? Tu já viu o tamanho da perna, do pé, do braço? Tu já viu o tamanho da espada? Mas o senhor já viu o tamanho do meu Deus que chegou comigo nessa guerra? Parece que eu vejo Saul dizendo: quem é esse camarada que confia nesse Deus o Todo-Poderoso? Sabe quem é? São os filhos de Deus, que não se entrega à enfermidade, que não se entrega à luta. Brasil, vamos à guerra. Deus vai levantar profeta, homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nesta terra. Homens e mulheres que vão levantar a espada do Espírito, o escudo da fé, e vai dizer: Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi entra na guerra e vence Golias. Sabe por que Deus deu vitória a Davi? Porque quando ele chegou diante de Golias, ele abriu a boca e disse: quem és tu, incircunciso, que ousa a enfrentar o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi estava dizendo? O exército é grande, o exército é enorme, tu é pequeno. Chegou a hora da gente não engrandecer a enfermidade, mas engrandecer o Todo-Poderoso, que pode entrar nesta batalha por nós. Deus conta de homens de fé, homens guerreiros, que não se entrega à guerra, que não se entrega à luta. E Deus está falando para a sua igreja e para a sua vida hoje: eu te levanto como um Davi, eu te levanto como guerreiro, te levanto como um homem de Deus que não teme a nada. E eu não esqueci, tudo isso passava pela mente de Davi quando estava diante de Mefibosete. Davi venceu todas as guerras. Davi estava diferente de Mefibosete. Mefibosete se entregou à luta, mas Davi venceu todas as guerras, primeiro no seu interior. A primeira guerra que você tem que enfrentar, o primeiro desafio que você tem que enfrentar é a si próprio. Você precisa acreditar que o Deus de Israel está em tua vida. Você precisa acreditar que você não é qualquer um, você é escolhido do Eterno. Deus te chamou para vencer desafios. Eu vou repetir: Deus te chamou para vencer desafios. E você hoje vai experimentar o bom de Deus para a tua vida. Você hoje vai ter uma escolha: ou você é Mefibosete, sem acreditar no milagre de Deus, aleluia, ou você é Davi, para ter uma confiança no Deus que pode derrubar Golias, que pode derrubar leão, que pode acabar com o urso e dar vitória para você. Decida: ou você vence desafios, ou os desafios te vencem. Ou você levanta para guerrear, ou a guerra te mata. Ou você levanta a bandeira dizendo: vou à guerra, vou à luta, vou à peleja, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou então o desafio da tua vida vai acabar com você. Decida: ou você tem coragem para enfrentar, ou você aceita esse desânimo. Ou você levanta da tua cama hoje e vai tomar um banho, aleluia,
aleluia, e vai dobrar o joelho dizendo: Deus, a partir de hoje eu decido em vencer, eu decido em enfrentar desafios. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou e ela disse assim: pastor, eu estou desanimada, eu estou triste, eu estou angustiada. Eu disse: por quê, minha filha? Ela abriu a boca e disse: porque eu peguei câncer. Eu estou com câncer, pastor. Eu disse: a última palavra não é do médico, a última palavra não é do homem, a última palavra ela é do Senhor dos Exércitos. Ela disse: tá, pastor, mas eu estou desacreditada. Deus lançou um desafio para ela vencer o câncer. Ela estava desacreditada. Ela abriu a boca e disse: eu a levantei ontem na madrugada, eu fiz uma carta, e na carta eu estava me despedindo da minha filha, me despedindo da minha família, e na carta eu dizia: cuida da minha filha, zela pela minha filha, porque eu estou partindo. Eu abri a boca e disse: a última palavra não é tua, a última palavra é de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Ela dormiu, na madrugada ela acorda com o próprio Deus acordando ela, dizendo: vai lá na sala, pega a carta que você escreveu se despedindo da terra e rasga ela, porque a última palavra não é do médico, a última palavra não é do fofoqueiro, do macumbeiro, a última palavra é de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela rasgou a carta. Pastor, conclua o milagre. Eu concluo: Deus curou ela de câncer. Sabe por quê? Porque ela enfrentou o desafio. Sabe o que Deus manda dizer? Você vai enfrentar esse câncer de cabeça erguida, você vai enfrentar essa enfermidade de cabeça erguida, você vai enfrentar esta luta na tua casa de cabeça erguida, você vai enfrentar o coronavírus de cabeça erguida. Deus chama você para guerrear, Deus chama você para lutar. Não é momento de retroceder, não é momento de baixar a guarda, é momento de levantar e dizer que o Senhor é Deus do Brasil, que o Senhor é o Deus do planeta Terra. Quem manda nesta terra é Deus, quem manda na tua família é Deus, quem manda no teu ministério é Deus. Quem manda no teu ministério é Deus. É Deus que está dizendo: eu estou no controle de tudo, mas vença desafio. Você precisa levantar a tua cabeça. E eu concluo a minha mensagem dizendo: se você enfrentar os desafios que estão diante de você, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus abriu a boca e disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Abraão venceu desafios e recebeu a promessa. Jacó venceu desafios e recebeu a promessa. Isaac enfrentou desafios e recebeu a promessa. José enfrentou o desafio do desprezo dos seus irmãos e venceu, foi governador do Egito. Daniel foi jogado como desafio na cova dos leões, venceu o leão, saiu vivo dando glória a Deus, e ele foi colocado como um príncipe daquela terra. Sadraque, Mesaque e Abdenego venceu o desafio e o fornalha não queimou ele. Deus te chama para vencer desafios, e esse desafio que você vai vencer vai te gerar um grande milagre da sua vida. Se você puder orar comigo hoje,